Catito. O Ministério Público tomou conhecimento de alguns fatos graves, levou ao conhecimento do Poder Judiciário e o Judiciário resolveu afastar inicialmente por 180 dias e, através do recurso, esse prazo foi reduzido para 90 dias. Por quê? Os fatos apontados na inicial dizem que está havendo corrupção por parte do prefeito. E necessário apurar tudo isso. De que forma? Afastando o gestor, colocando um substituto para que faça essa auditoria. Então, por que o prefeito, mesmo eleito pela população, é afastado pelo Poder Judiciário? Porque os fatos retratados pelo Ministério Público são de tal gravidade que é necessário fazer um estudo sobre a realidade dos fatos. Não só porque a gente apura aqui muitas outras ações, né? Ações de nepotismo, de privilégio de empresas, de licitações direcionadas, não só esse que ele foi afastado. Em outros também já foi pedido afastamento, não foi concedido, mas também são fatos graves. Já existem alguns ajuizados, existem uns que estão sendo apurados ainda, e provavelmente a gente vai pedir outros afastamentos. E, de antemão, o doutor Fábio já determinou que seja feita uma auditoria, inclusive com auxílio do Tribunal de Contas, para que faça um levantamento de todas as contas do município, de como está sendo gerido, porque a gente sabe que Alto Taquari tem uma renda alta, mas a população não vê o resultado dessa renda. Então, afastado o prefeito, afastado do Fábio Garbujo, né, o prefeito em exercício, Marco Aurélio, tem a incumbência de fazer essa auditoria, todo esse levantamento, e levar ao conhecimento do Poder Judiciário, né, através do Ministério Público, do que está acontecendo, se é necessário prorrogar, se for necessário prorrogar, a gente vai pedir a prorrogação desse afastamento. Se for necessário o afastamento permanente, a gente vai sustentar isso, né, mas em caso de eventual condenação. Justamente porque o povo escolheu na eleição o Fábio Garbujo. Só que, por ser eleito, ele não tem o direito de dispor do patrimônio público, do dinheiro público, para satisfazer interesses particulares. Ele está ali em nome do povo e para o povo, né? E o Ministério Público também tem essa incumbência de fiscalizar de forma externa, né, a atuação do agente público. No caso dele, ele tem que governar para o povo e no interesse da população de Taquari. Da forma como a gente retratou, não estava sendo conduzido o governo dessa forma, mas puramente para fins particulares. E assim, a gente tem conhecimento que em algumas redes sociais o pessoal fica discutindo sem olhar os fatos. Tudo foi documentado, a gente não entra com ação que não seja com provas suficientes para o conhecimento do juiz, para que sejam tomadas as medidas necessárias. Então, a população tem acesso, o processo é público, né? Só ir no fórum, pegar, mas o boato não leva a nada. A gente diz que uma ação vale mais que 1000 palavras. Né? Nesse caso, existe um processo real que está a cargo já do judiciário, e nesse processo é que são tratadas as questões que a gente leva ao conhecimento do judiciário. Não é através de rede social que vai alterar a realidade dos fatos, mas através da atuação
tanto do Ministério Público quanto da Defesa, e depois o Judiciário que dá o resultado, né? Ele está afastado por 90 dias. Tem a possibilidade de, esses 90 dias, ele voltar ou vai prorrogar esse afastamento dele? Como é uma medida liminar, ela está sujeita a recurso. Já foi sustentado perante o Tribunal de Justiça um recurso chamado agravo de instrumento, que foi reduzido, essa redução de prazo, porque o doutor Fábio aqui determinou o afastamento por 180 dias. E o deferimento parcial do pedido da defesa foi de que esses 180 dias fosse reduzido para 90 dias. Eu tomei o conhecimento que já foi recorrido ao Superior Tribunal de Justiça. Porém, aí eu não acompanho esse recurso, né? Na verdade, o recurso do Tribunal de Justiça até nem veio para que eu pronunciasse, né? Porque ele está apreciando em liminar. O agravo de instrumento, ele é um recurso que inicialmente aprecia-se a questão liminar, mas existe o exame do mérito. Tanto quanto a ação civil pública que foi impetrada aqui, existe o resultado, é a sentença. Mas, de antemão, o juiz pode determinar essa suspensão, por exemplo, liminarmente, porque foi mostrado que a gravidade era tamanha que ele teria que ser afastado para que fosse analisado os fatos por outra pessoa que estivesse isenta, para mostrar ao judiciário de que forma estão as contas do município. Doutor, se ele for afastado, Fábio Garbujo, definitivamente, o vice-prefeito que está exercendo o cargo de prefeito, ele fica até o final ou pode ter umas novas eleições? Como que fica? No caso dele, a eleição foi feita em 2016, a chapa que assumiu foi questionada, que era o Laírton e o Fábio, foi questionada e foi, na verdade, foi uma ação de impugnação de registro de candidatura, porque, segundo o processo, ele não tinha o tempo necessário de filiação no partido, no caso do Laírton. No caso, casou-se a chapa. Teve uma eleição suplementar, foi eleito a chapa atual, e como não é uma questão eleitoral, não põe em risco a chapa, mas apenas o gestor. Então, como o cabeça de chapa é o prefeito, ele, afastado definitivamente, assume o vice até o término do mandato, né? Porque é uma questão alheia à justiça eleitoral. Salvo se faltar também o vice-prefeito, aí sim, é necessário, ele não pode ficar sem um gestor. Se faltar o prefeito e o vice, aí o presidente do TRE tem que conduzir um novo processo eleitoral. Mas, de antemão, ele deve continuar até o final do mandato, né? Só que, no caso, por exemplo, mesmo que ele fique menos dos 4 anos, ele tem o direito de concorrer à reeleição também. Assim como aconteceu no governo do Itamar Franco, agora do Temer, ele poderia concorrer à reeleição. Ele, no caso, não quis concorrer, mas ele poderia concorrer, apesar de ter ficado menos do que os 4 anos, que normalmente é um mandato eleitoral. O que se vê falando aqui em Alto Taquari, que provavelmente poderia ter novas eleições, mas só se no caso, né, o vice-prefeito que está em exercício cometesse um crime, né, para ser afastado, e vir o presidente da Câmara, aí sim que seria realizado umas novas eleições. É isso mesmo, né, doutor? Exato. Quando se houver a necessidade de o presidente da Câmara assumir como gestor, é porque faltou os 2 candidatos do Poder Executivo, que ganharam a cabeça de chapa com seu vice. Se faltarem os 2, ou a gente fala vagar, o prefeito e o vice, ele assume
mas temporariamente até que seja feito um novo pleito, como aconteceu no caso do Ivan Borba, que assumiu temporariamente, somente até que fosse realizada nova eleição. Quando foi realizado, ele volta para a cadeira de vereador. Na verdade, assim, é uma forma que a legislação encontrou de o ente público não ficar sem gestor, né? Para proteger o patrimônio público. Se o Poder Executivo, por exemplo, ficar sem gestor, quem que vai, na verdade, a maioria dos serviços públicos é oferecida pelo prefeito aqui no caso, pelo município, pelo governo estadual, através do Estado, ou na União, o presidente da República, a gente não pode ficar por um longo período sem o gestor.